Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui neste canal. Eu sou o Adriano Barbosa e hoje o assunto é investimentos. Hoje eu quero mostrar para você como utilizar a planilha do Google para obter informações sobre ativos no mercado financeiro, de forma rápida e prática. Antes de começar, é importante dizer que este vídeo de forma alguma é uma recomendação de investimentos, muito menos uma orientação sobre mercado financeiro. Simplesmente eu vou mostrar tecnicamente como executar uma função que a própria ferramenta do Google Planilhas nos fornece para obter informações de um ativo. Feito esse disclaimer, vamos entrar para a nossa planilha e ver como isso funciona na prática. Então aqui eu já estou com uma planilha em branca que eu acabei de criar e nessa planilha nós vamos digitar ali a nossa função que vai buscar a informação do mercado financeiro. Da onde vai vir essa informação? Aqui do Google Finance, que é uma ferramenta onde você pode procurar por ativos, né? Eu estou pegando aqui ativos aleatórios, por exemplo, a Ambev. E assim eu consigo ver a informação sobre esse determinado ativo, seja ele no dia, em 5 dias, no mês, 6 meses, enfim. E da mesma forma que eu consigo fazer isso aqui, eu consigo trazer essa informação para dentro de uma planilha de uma forma automatizada, através das funções de uma função que o Planilhas do Google nos fornece. Como nós podemos saber qual é essa função ou buscar as funções disponíveis na nossa ferramenta? A gente pode vir aqui no menu Ajuda e acessar a lista de funções, que vai nos abrir essa página onde tem todas as funções disponíveis dentro da ferramenta e aí uma breve descrição de como ela é, qual a sintaxe que você tem que escrever para ela funcionar. E nós queremos utilizar o Google Finance. Eu pesquisei por Google, já apareceu aqui Google Finance. Ela mostra para mim que existem alguns atributos, como por exemplo, o ticker, que é o código do meu ativo ou da ação. Tem uma opção de atributos, que é opcional, onde eu vou dizer qual a informação que eu quero que seja retornada, uma data inicial, uma data final para os casos onde eu quero ver histórico, e o intervalo, se eu quero ver dia a dia, semana a semana, mês a mês e assim por diante. E aonde está essas informações explicando como funciona isso? A gente pode ver aqui do lado os detalhes dessa função, né? Então nós temos exemplos e nós temos as opções disponíveis de atributo, como por exemplo, eu consigo obter o preço, que é o preço real, talvez ali, né, dos últimos 20 minutos, como a própria ferramenta diz, o preço real dos últimos 20 minutos. Por padrão, se a gente usar, no caso, a função sem passar os demais atributos, que estão entre parênteses, colchetes, eles são opcionais. Então, se eu não passar esses parâmetros, por padrão, por exemplo, o atributo vai ser o price, que é o preço do último 20 minutos, né, o mais atual. Então, o primeiro caso de uso a gente pode colocar, digamos, eu quero obter a informação de um determinado ativo, por exemplo, Vale 3. Beleza. Então nós vamos escrever aqui Google Finance e aí ele já sugere para nós os parâmetros que a gente precisa informar. No caso, o primeiro exemplo, eu preciso só informar o ticker, né, o código do meu ativo. Nesse caso, eu informei a célula B2, onde eu escrevi Vale 3, e aí eu já consigo obter a cotação ali dos últimos 20 minutos. Né? Então aqui, por exemplo, Ambev 3, né? Vamos buscar essa cotação, 14,90, que ele está dizendo. Vamos buscar aqui, basta eu alterar agora Ambev 3, 14,91. 14,92. Então, pequena diferencinha, mas ele traz o preço mais recente. E não é só dessa forma que a gente consegue utilizar. Vamos supor que agora eu quero
verificar essa cotação ao longo dos últimos 60 dias. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, um intervalo, início e fim. Por exemplo, o fim vai ser a data de hoje, então eu poderia escrever aqui uma função hoje. E eu posso retroceder essa data em 60 dias. Então eu fiz ali um intervalo de início ao fim. E eu quero ver dia a dia como é que se comportou esse preço. Então agora nós vamos escrever uma função, né? De novo a mesma função, porém passando os parâmetros diferentes. E essa função, quando eu coloco mais parâmetros de intervalo, por exemplo, ela vai gerar para mim uma sequência, uma lista de dados. Então eu tenho que escrever ela em um local onde abaixo e à direita, pelo menos uma coluna, tenha espaço suficiente para que essa informação seja colocada. Então eu vou escrever ela aqui embaixo, na linha 8. Então eu vou começar a escrever Google Finance. Qual que é o meu código da ação? Vou pegar ali da mesma célula de antes, B2. Qual que é o segundo atributo? Aí eu tenho várias opções. No caso eu quero trazer aqui, por exemplo, o preço de fechamento do mercado. No caso aqui, então, eu tenho close, o preço de fechamento das datas específicas. Então, vamos colocar aqui o atributo close. Então, ele vai trazer para mim o preço de fechamento da Ambev nas datas. Quais datas? Data de início, então, a partir dessa data, até na data final. E aí tem um intervalo. Então a gente vai ver aqui um intervalo. Como que funciona o intervalo? O intervalo é opcional e a frequência que a gente quer que retorne. Diário ou semanal. Eu vou querer daily. Então eu vou usar daily como intervalo. Diário. Feito isso, basta fechar aqui a função e executar ela. Observe que ele criou aqui uma coluna chamada data e uma coluna com o atributo close, que é o preço de fechamento em cada uma das datas dentro do intervalo que a gente colocou. E dessa forma, se eu mudar esse intervalo, por exemplo, eu quero dos últimos 10 dias apenas, basta eu alterar aqui a referência que ele já vai corrigir para mim a função. E aí fica de uma forma dinâmica. Você consegue utilizar isso para várias coisas aqui dentro do Excel. Por exemplo, agora, vamos supor que a gente quer colocar um gráfico aqui para entender e analisar esse preço ao longo do tempo. Então, nós poderíamos colocar aqui um gráfico para facilitar a nossa visualização. Então, eu vou vir em Inserir, Gráfico. Então, ele vai criar aqui para mim um gráfico. Ele já sugeriu aqui fechamento por data, né? Então colocou a data aqui nesse eixo e o fechamento nesse outro. E agora eu quero aumentar só esse intervalo dos dados que ele sugeriu para mim de A8 até B15. Porém eu quero colocar, no caso aqui, até a B1000, que é a última célula que eu tenho na planilha. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de uma maneira que, se eu mudar aqui o meu intervalo de datas, por exemplo, para 100 dias atrás, ele consiga refazer o gráfico e aí fica mais interessante da gente ir analisando isso de forma dinâmica. Assim como, se eu quiser ver outra ação, basta eu mudar aqui, né? E aí vira uma planilha já funcional para você utilizar e tomar, às vezes, as suas decisões. E aí tem outros tipos de gráficos que a gente poderia explorar, como, por exemplo, um gráfico de série temporal, né? Ou linha do tempo, onde nós conseguimos enxergar em uma time series, inclusive fazer talvez um zoom, né? Ou um filtro aqui de um determinado período, ó, de forma dinâmica. Então fica bem interessante para você conseguir trabalhar e obter as suas informações. Espero que essa
ferramenta seja útil para você. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e eu espero ver você em breve. Um abraço e até mais.